o site do Investidor 10. No site do Investidor 10, vou até colocar um zoom aqui para melhorar um pouco. Você pode fazer o seguinte, ó, vir aqui por fundos imobiliários e procurar por fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel, logísticos de lajes corporativas. Você pode pesquisar também por aqueles que são mais buscados, maiores dividendos, sobre valor patrimonial. Esse trabalho de casa aí eu já fiz. Já relacionei os melhores fundos imobiliários esse mês, no mês de abril, com bons múltiplos. O que a gente vai fazer agora é explorar detalhes dele aqui no Investidor 10 mesmo. E o primeiro que nós vamos avaliar aqui é o Habit 11, né? Você tem ali os dados principais, né? O preço de uma cota, o dividend yield dos últimos 12 meses, o P sobre VP, que determina se um fundo imobiliário está barato ou está sendo negociado no preço justo. O dividend yield é o quanto que ele entregou de rendimento nos últimos 12 meses, 16,07%, já é maior do que a taxa de juros, maior do que qualquer investimento da Selic, né? Ele tem alta liquidez diária, isso é muito bom. É bom você comprar um fundo imobiliário que tem boa liquidez. É um fundo imobiliário que entregou uma valorização do preço da cota de 13,48%, ao mesmo tempo que entregou um rendimento de 16,7%. Então esse efeito combinado, ele é muito bom para o investidor. Uma outra tabela interessante para você avaliar aqui nos fundos imobiliários, aqui no Investidor 10, é essa tabela aqui que traz informações sobre o fundo, né, de forma bastante organizada, tudo em um único lugar, ó. Razão social, segmento, tipo de fundo, tipo de gestão, taxa de administração, qual foi o rendimento que pagou na última cota, o valor patrimonial por cota, vacância, que nesse caso aqui é vacância zero, um fundo imobiliário de papel, né, não tem lojas alugadas, nem galpões alugados. Para não ficar pequeno aqui na tela, eu sei que tem muita gente que vê pelo celular, eu vou pedir para o editor colocar aqui do meu lado os dados que eu vou ler, tá bom? Então o Habit 11 é um fundo imobiliário para quem busca uma renda mais significativa, né, mais agressiva. Ele cumpre esse papel dentro de uma carteira de fundos imobiliários. É um fundo imobiliário de papel, né, de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários, patrimônio aí aproximado de 775 milhões de reais, 58 mil cotistas, último rendimento aí de 95 centavos por cota. Esse fundo chama bastante atenção por dois pontos, né? Ele tem uma taxa de administração muito baixa, de 0,20, e ele tem foco em operações mais rentáveis, justamente para poder garantir um rendimento maior. Não é à toa que entregou um ótimo rendimento nos últimos 12 meses. Ou seja, é um fundo que busca mais retorno, sem dúvida. Qual seria a característica definitiva desse fundo imobiliário se a gente tivesse que criar ali um título para ele, um rótulo para ele? Mais renda com mais risco, mais agressividade. Aumentou o risco, maior rendimento. Então não faz sentido você ter só esse tipo de fundo imobiliário pensando só em rendimento, mas eu considero que é indispensável ter alguns. O próximo fundo imobiliário que eu vou trazer aqui, que eu já pesquisei, já olhei os dados, e você pode fazer a mesma coisa ali olhando os dados no site do Investidor 10, é o VCJR11. É um fundo imobiliário que confere aí um pouco mais de equilíbrio e ele tem uma gestão forte, uma gestão bastante elogiada. É um fundo imobiliário de papel também, né? Tem um patrimônio de 1,4 bilhões de reais. O último rendimento foi de 0,90. A vacância também, nesse caso, não se aplica, né? 0% de vacância. E aqui você já tem um perfil um pouco mais equilibrado, né? Gestão ativa, é uma carteira diversificada de CRIs, maior previsibilidade e um ponto importante aqui que é um fundo imobiliário grande, né? Então ele tem um porte maior, tem bastante liquidez e tem boa estabilidade também. Nesse caso, ele seria um fundo imobiliário para cumprir um papel de rendimento também. É um fundo imobiliário de papel, eles são focados em gerar renda, mas com maior previsibilidade, maior segurança. Não que o fundo imobiliário anterior seja um fundo imobiliário muito arriscado, de forma nenhuma. Qualquer fundo imobiliário muito arriscado não entraria na minha lista de fundos imobiliários mais interessantes ou melhores fundos imobiliários, porque eu crio uma série de premissas, critérios para poder classificar fundos imobiliários como fundos imobiliários interessantes. E alguns desses critérios estão relacionados a endividamento do fundo imobiliário, alavancagem. Então, por exemplo, nenhum fundo imobiliário em recuperação judicial entraria na minha lista de melhores fundos imobiliários. Então, a gente está falando de dois fundos imobiliários de papel até agora, um pouquinho mais arriscado, mais ótimo fundo imobiliário, outro um pouquinho menos arriscado, dois fundos imobiliários para entregar renda. E o próximo fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui é o FATN11, que é um fundo imobiliário que é de tijolo, mas que também tem essa característica de gerar renda. Tem muita gente que confunde aqui o perfil desse fundo imobiliário. Eu acho ele bastante interessante. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de lajes corporativas, um patrimônio de 572 milhões, é um fundo imobiliário grande, vacância de 1,6%, vacância baixíssima, isso é muito interessante. O último rendimento foi de 80 centavos. E o que chama atenção nesse fundo imobiliário? É um fundo imobiliário de tijolo, mas com uma vacância muito baixa, que é até um pouco incomum, de tão baixa, gestão ativa e foco em renda. Então, é um fundo de lajes, né? Mas com perfil mais voltado para geração de renda do que crescimento agressivo. Então, qual seria a tradução, né? Ele cumpre o papel ali de tijolo, renda e ainda defensivo ainda, vacância baixíssima, muito interessante esse fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário, o GGRC11. Então, aqui a gente já tem um pouco mais de escala com previsibilidade, porque é um fundo imobiliário de tijolo, segmento logística e industrial, patrimônio de 2,4
1,4 bilhões, então um fundo imobiliário muito grande, mais de 300 mil cotistas, né? Vacância baixíssima, 0,21%. O último rendimento foi de 0,10%, é claro, obviamente é proporcional ao valor da cota, e esse aqui já está em outro nível de escala, né? Com certeza, né? Contratos longos, muitos contratos atípicos, inquilinos relevantes também, o que isso significa na prática? Menor risco de vacância, maior estabilidade, um dos fundos mais tranquilos da carteira, com certeza. Então, olha só, esses 4 fundos imobiliários na carteira já cumprem um papel bastante interessante, se a gente avaliar ali o que cada um deles promove na carteira de um investidor de fundos imobiliários.